Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade. Podcast com F de fato do dia, levando até você a principal informação que circula em Brasília, capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus parceiros e jornalistas Estevão Damásio e Rodolfo Lago, para neste dia, uma sexta-feira, 17 de julho, comentar, analisar e levar até você a informação a respeito do novo ministro da Educação. Milton Ribeiro tomou posse definitivamente. Agora temos novo ministro na pasta. E vou passar para Estevão Damásio. Estevão, o que você acha que vai ser a grande novidade dessa recente gestão iniciada de Milton Ribeiro frente à educação do Brasil? Por mais estranho que possa parecer, é ele fazer a coisa simples, a coisa óbvia, que muitas vezes está sendo deixada de lado pelo governo. O que é fazer a coisa simples? Se posicionar como um interlocutor, né? Um mediador de conflitos. É trazer para Brasília, né, os reitores das universidades federais que enfrentam inúmeros problemas de gestão financeira, de falta de recursos, conversar com as entidades estudantis, por que não? O governo pode ter uma visão completamente diferente das entidades estudantis, mas no processo democrático, você pode se colocar à mesa, sentar à mesa com essas entidades e tentar encontrar alguns denominadores comuns, não só divergências. Ser, enfim, um porto seguro para os secretários de educação, especialmente nesse período de pandemia, né? Assumir a coordenação desse processo, dialogar, saber ouvir. E tem aí, pela frente, inúmeros desafios, como os cursos, né? E os concursos previstos aí. Nós temos a questão do Fundeb, o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, que, como o Rodolfo Lago já frisou em outras oportunidades, corresponde a praticamente o orçamento, o grosso do orçamento da pasta. Então, há inúmeras tarefas que não podem mais ser, digamos, obstruídas por uma cegueira ideológica. É fazer o simples. Então, a cegueira ideológica foi embora com Weintraub, porque o Milton Ribeiro, inclusive, está chegando prometendo mudanças, coisas que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. Né? Talvez seja uma mudança não só da forma, mas também do conteúdo. Como é que você está vendo a entrada, então, de Milton Ribeiro na educação, Rodolfo Lago? Então, como bem disse aí o Estevão, né, eu acho que você está se apontando, sair um pouco desse cenário de guerra ideológica, né? Esse tipo de coisa não se verificou que não estava funcionando, né? Os governos têm, é legítimo que o governo que se elegeu é um governo conservador, é legítimo que ele coloque ministros conservadores. Isso aí não tem problema nenhum. Isso aí é normal, é do jogo e tem que ser entendido. Agora, se governa para a sociedade inteira, né? Então, aquela ideia que o Weintraub muito levava de transformar aquilo num campo de batalha ideológico, né? Numa guerra santa, né? Para destruir o pensamento vigente nas universidades brasileiras e tal, isso não é possível, né? Porque, na verdade, você estava fazendo um processo de destruição das coisas e não de construção das coisas, né? E não é assim que você governa, né? Você não governa somente para aqueles que pensam como você, né? Você ganhou a eleição, é legítimo que você tenha a sua posição ideológica colocada, mas você não governa só para esses, né? Então, acho que isso foi mais bem compreendido agora com esse novo ministro, quando ele fala da necessidade de diálogo, né? Quando ele pega e diz assim, eu sou um pastor, mas eu entendo que o ensino é laico. Essas coisas ditas pelo ministro no seu discurso de posse, elas são importantes porque elas apontam para isso, né? Sai ali aquele guerrilheiro disposto a fazer do Ministério da Educação uma trincheira de batalha
para entrar um cara que, enfim, diz assim, eu tenho minhas posições, mas eu entendo que as pessoas, outras pessoas, têm outras posições, então vamos sentar e vamos conversar, porque é assim que se fazem as coisas, é assim que se governa, né? Muito bem analisado por Rodolfo Lago esses pontos, Estevão Damasio, e eu pego um deles para você também analisar, que é justamente essa necessidade do novo ministro ser quase um equilibrista. Porque como equilibrar justamente essa ala que o Rodolfo disse que perde força e realmente não era mais possível que continuasse, deixando a educação de lado por conta do discurso ideológico, mas que ainda é uma ala importante dentro do governo, e, por outro lado, consiga resolver os desafios que o Ministério aponta, como a questão do Fundeb, que tem que ser votado, a questão dos cursos online, o Enem, as universidades que estão voltando às aulas presenciais agora. Enfim, Estevão, como equilibrar esses dois pontos? Tem um outro... é difícil. Pois não, Rodolfo? Não, só lembrar que tem um outro fundo, o Fundeb e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Isso. São dois fundos. Bem lembrado, bem lembrado. É difícil, Alexandre. Ele vai continuar sendo pressionado pela ala mais conservadora, que insiste num debate obtuso, sem sentido, estéril, que é o da escola sem partido. Ora, gente, hoje a coisa está muito transparente, né? Nas universidades, não é o professor que vai fazer a cabeça do universitário. Hoje o universitário questiona muito mais o professor do que antes. Na escola base, né? Na escola básica, os pais estão atentos, né? Tem conselhos de pais, de mestres. Vamos parar com essa besteira, esse trauma da tal escola sem partido e vamos centrar em questões práticas e racionais que realmente interessam. Ele vai ter que usar, e tomara que use, todo o arcabouço, a experiência como gestor de educação. O currículo dele é um currículo interessante, que o credencia, teoricamente, para desempenhar uma boa função e saber lidar com as pressões, tanto da direita como da esquerda, tanto da ala olavista como da ala militar, enfim, como dos sindicatos, dos professores, que tem um viés esquerdista. Ele vai ter que rebolar, vai ter que ser equilibrista. Perfeito aí. Análise precisa, cirúrgica da notícia. Ministro da Educação, Milton Ribeiro. E agora, vamos passar para aquele momento final. Afinal de contas, é uma sexta-feira, sextou, e temos a aposta do dia. Qual é a sua aposta do dia, hein, Rodolfo Lago? Olha, eu acho que, enfim, a gente deve agora acompanhar para ver aí o que esse ministro vai fazer, né? Nesse sentido do diálogo que ele prometeu. Então, acho que algumas coisas aí que são importantes aí devem começar a acontecer a partir da semana que vem, as discussões sobre a votação dos fundos de educação, né? Acho importante. Agora, acho que tem um outro assunto que vai crescer também na próxima semana, que é a discussão sobre a reforma tributária no Congresso. Óbvio, importantíssima. E a sua aposta do dia, Estevão Damasio? Eu aposto que ele vai implementar algumas mudanças importantes no Ministério da Educação, mexendo em alguns cargos estratégicos que não passam, obviamente, por mudanças que atinjam o centrão. Eu aposto também nos contatos, especialmente nesse final de semana, da equipe econômica. A equipe econômica vai passar sábado, domingo, muito concentrada na proposta de reforma tributária que deve ser encaminhada no início da semana que vem ao Congresso. Pois bem, então a aposta do dia de Estevão Damasio e Rodolfo Lago feitas. A minha aposta do dia é podcast Imagem e Credibilidade. Afinal de contas, um conteúdo especialíssimo neste dia de hoje, sempre no final do dia, de sexta-feira, para você ter tempo de, durante o final de semana, poder ver. Afinal de contas, é um conteúdo robusto, com mais informações, e um convidado especial, que é o jornalista Eumano Silva, sabe tudo de política. Enfim, você não pode perder. E também não pode deixar de ir nas nossas redes sociais, nos seguir em todos os locais. E lá no YouTube, muito bem, Estevão já lembrou lá, ativar o sininho. É isso aí, Estevão. Além do mais, também dá um like, né, Estevão? Se está gostando do conteúdo, dê o seu like, seu joinha. Muito bem, Estevão Damasio. Então, encerramos daqui o nosso podcast Imagem e Credibilidade desta semana. E voltamos agora na próxima segunda-feira. Eu me despeço daqui e levo até vocês esse desejo, que estejamos juntos a partir de segunda-feira. Um abraço.
Bom fim de Tchau, semana, tchau. pessoal. Um abraço.